Tá gravando, boa noite a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias, SEDF em 23 dias, temos a lista de questões para impressão, vamos fazer o simulado da aula de hoje e mais o bônus de redação. Então não vamos enrolar porque já estamos numa sexta-feira à noite, né? Olha só. Olha só, esse aqui é o meu guia de estudos para professor efetivo do Valparaíso, em que você dá uma volta em todo o edital em apenas 18 dias. Vamos conhecer aqui rapidamente esse guia de estudos? Clicando aqui em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo em seguida, temos um dos botões mais importantes dentro desse guia de estudos, que é o botão de análise. Aqui eu analisei mais de 500 questões da banca UFG Verbena e cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca UFG Verbena. Em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança e em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Eu faço essa alusão para você aqui dentro do guia de estudos. Olha só, verde cai muito na prova. Amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Nos conteúdos que nós veremos hoje por meio das questões, o que nós iremos aprender na aula de hoje? Nós teremos educação básica com gestão da educação básica, sistema de avaliação, financiamento e planejamento educacional, elaboração e acompanhamento do projeto político-pedagógicos e planos de curso, unidade aula, integração da BNCC no planejamento e avaliação. Teremos português com uso dos conectivos, realidade do Goiás e Valparaíso, questões atuais do meio ambiente, desastres naturais, mudanças climáticas e políticas ambientais. E fecharemos a nossa aula de hoje com português, emprego dos verbos. Professor, e esse conteúdo aqui de raciocínio lógico, lógica de argumentação? Nós veremos na próxima quinta-feira, na aula com o professor Elton. Lembrando que eu fechei com ele 10 aulas, vai dar para ver todo o conteúdo de raciocínio lógico por meio das questões e conteúdo também nas aulas de quinta-feira. O raciocínio lógico ficou fixo todas as quintas-feiras, ok? Então hoje nós veremos educação básica, português, realidade do Goiás e Valparaíso e novamente português com o emprego dos verbos. Avançando aqui, nós temos o botão de simulados, para aqueles simulados de finais de semana, e o edital verticalizado com conhecimentos gerais, língua portuguesa, que você verá comigo por meio das questões durante todos os dias ao vivo, de segunda a sexta, e todas as terças-feiras com a professora Maria Luísa, de português e redação, raciocínio lógico às quintas-feiras com o professor Elton, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do município de Valparaíso, comigo todos os dias, segunda a sexta às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã, e conhecimentos específicos, português, de educação básica, que é referente aos assuntos de temas educacionais e pedagógicos, legislação, currículo e produção do conhecimento e processo de ensino-aprendizagem, tanto aqui na UFG Verbena, assim como lá na Quadrix para a SEDF. Então, não vamos enrolar, eu irei agora rapidamente pincelar acerca da redação, falar para você um pouco da redação, e logo em seguida a gente vai fazer uma bateria de questões desses 4 conteúdos do dia 2 e 3, ou seja, a cada aula aqui, você na sua casa só precisa estudar um dia. Aqui nas nossas aulas, eu estudo por meio das questões com você, o conteúdo de 2 dias em uma aula só. Ou seja, a cada 3 semanas a gente dá uma volta completa em todo o edital do Valparaíso. Eu já fiz uma volta completa no edital do Valparaíso agora em dezembro, e até o dia da prova eu irei fazer mais 5 voltas, ok? A gente está no início da segunda volta. Porém, rapidamente, vamos dar uma olhada aqui no meu e-book de redação, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Professor, esse e-book é da Sebrasp, eu quero da banca UFG Verbena. Cadê o e-book da banca UFG Verbena? Você vai conhecer e vai receber o e-book da banca UFG Verbena na aula de terça-feira, na próxima terça-feira. Esse e-book aqui da Sebrasp, eu usei esse ano, no ano de 2025, na verdade, no concurso da PCDF, TSE, FUB, CAESB, EBSER, qual mais? Nós utilizamos no CNU, entre outros, tá? Todos esses concursos com vagas para técnico, analista e professor de pedagogia. Professor de pedagogia. Professor, mas eu não vou fazer para pedagogia, vou fazer para história, geografia, artes, matemática, português. A sua mentoria também me contempla?
Com certeza. Esse e-book aqui, ele faz com que você leve 70% da sua redação pronta para a prova, e ele vem com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. Ele tem também o esqueleto Destrava-Aluno, que quem ficar até o final dessa aula vai receber, a gente vai conhecer jazinho. Olha só, aí eu trago aqui para você toda a estrutura de redação. Nós trabalhamos aqui, ó, o parágrafo de introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Olha só, o bônus que você vai receber, para você que ficar até o final da aula, é o esqueleto de redação. Lembrando que essa aula é focada em eu te ensinar a como dar uma volta total no estado do Valparaíso em 18 dias. A gente vai fazer uma redação aqui rapidamente, em 5 minutinhos, e logo depois a gente vai voltar para o foco da nossa aula. Olha só, aqui nós temos o parágrafo de introdução. Quem tem dificuldade em redação aí, escreva para mim sim no chat, por favor. Aqui nós temos o parágrafo de introdução, aí o D1, parágrafo de desenvolvimento, o D2, também parágrafo de desenvolvimento e conclusão. Eu vou demonstrar aqui para você como é fácil você fazer uma redação por meio desse esqueleto de Destrava-Aluno. A redação que a gente vai fazer aqui hoje, em 5 minutinhos, vai ser sobre a educação inclusiva. A educação inclusiva. Então, olha só, vamos rapidamente fazer esse parágrafo de introdução. Olha só, como ficou o nosso parágrafo de introdução, então. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou poderia ficar assim, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Olha só, aqui nós temos o início do primeiro período, eu vou colocar aqui, ó, P1, e aqui nós temos a demarcação do final do primeiro período. Um parágrafo coeso e coerente, gramaticalmente correto, ele possui 3 períodos dentro daquele parágrafo, ou seja, 3 sinais de demarcação de pontos, ponto, ponto e vírgula e 2 pontos. Então ficou assim, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, ó, início, eu vou colocar aqui, ó, P2. Início do segundo período. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles, ó, final do segundo período, ó, P2, novamente. Então, olha, para isso é importante levar em consideração 2 argumentos, que são ele, é o argumento de número 1, nós vamos colocar aqui, o atendimento educacional especializado, o AEE, e a lei, no argumento 2, a lei Berenice Piana, que fala sobre o transtorno do espectro autista. Então, como ficou o nosso parágrafo de introdução completo, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles, o atendimento educacional especializado, o AEE, e a lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Como ficaria nosso segundo parágrafo, o parágrafo primeiro de desenvolvimento, o D1? Então, olha só, primeiramente é necessário abordar o quê? O AEE. Neste parágrafo, você vai retomar o argumento de número 1 aqui, ó. O argumento de número 1. Tal situação ocorre, aí você vai justificar como que essa situação ocorre. Nesse primeiro parágrafo, é necessário que você convença ao leitor, colocando dados, fatos, citações pertinentes ao tema. Já no terceiro parágrafo, olha só, outro fator importante é a lei Berenice Piana. Você vai retomar o argumento de número 2. Nesse D2, o terceiro parágrafo, você vai trazer uma relação de causa e consequência. Qual é o impacto gerado pela lei Berenice Piana dentro da educação inclusiva? E por fim, mas não menos importante, nós temos o parágrafo de conclusão. Nós temos aqui o parágrafo de conclusão. E aqui você vai buscar trazer uma política pública que aumente a abrangência do atendimento educacional especializado. Então, olha só, em suma, o que você pode trocar pela conjunção portanto, vírgula, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual foi o tema? A educação inclusiva. Então, faz-se necessário tomar uma medida como? Apresentar alguma medida para diminuir o problema. Qual é a medida? A política pública, a fim de solucionar o problema em questão.
Nós veremos de forma completa acerca da redação para professor efetivo do Valparaíso, todas as terças-feiras, comigo e com a professora Maria Luísa. Agora nós vamos voltar para o foco da aula de hoje, que é te ensinar a como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em apenas 18 dias, por meio das questões. E qual é o conteúdo que nós veremos hoje? Nós veremos o conteúdo de educação básica, olha só, cai de forma intermediária, está amarelo, cai de forma intermediária. Vou fazer esse apontamento para você durante todo o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, nós teremos educação básica com gestão da educação básica, sistema de avaliação, financiamento e planejamento educacional, elaboração e acompanhamento do projeto político-pedagógicos e planos de curso, unidade e aula, integração da BNCC ao planejamento e avaliação. Teremos português, assunto pouco cobrado, ó, está em vermelho, uso dos conectivos. Vamos ter realidade do Goiás e Valparaíso com questões atuais do meio ambiente, desastres ambientais, mudanças climáticas e políticas ambientais, assunto cobrado de forma intermediária. E vamos fechar nossa aula de hoje com o emprego dos verbos, tempos e modos verbais e vozes verbais, assunto muito cobrado nas questões da banca UFG Verbena. Eu já vou fazer também a alusão para você, olha só, o que cai muito aqui na UFG Verbena, também cai muito lá na SEDF, eu vou trabalhar também essa visão com você durante a resolução das nossas questões. Então vamos começar? Vamos começar, só um instante. Olha só aqui, dia 3, né, ontem, na aula de terça-feira, na aula de quarta-feira, perdão, nós vimos todo o conteúdo do dia 1 e 2, e hoje nós vamos para o dia 3, da mentoria de questões para o Valparaíso. Valparaíso, em que nós daremos uma volta total no edital a cada 18 dias, tá? A cada 18 dias. Na verdade, a cada 9 encontros aqui, na mentoria, que eu faço 2 dias por encontro, ou seja, a cada 3 semanas. Muito bem, vamos começar? Como vai funcionar? Eu vou ler a questão para você, deixar você responder e logo depois eu vou corrigir e passar o gabarito. Olha só, educação básica, com gestão da educação básica, sistema de avaliação, financiamento e planejamento educacional, elaboração e acompanhamento do projeto político-pedagógico e planos de curso, unidade de aula, integração da BNCC no planejamento e avaliação. Se está amarelo, você já sabe que é um conteúdo cobrado de forma intermediária nas questões do Instituto Verbena UFG. Então, olha só, questão recente, da Banca UFG Verbena. O plano de aula é uma ferramenta fundamental para o planejamento e organização do processo de ensino-aprendizagem. São elementos essenciais de um plano de aula. Quais são os elementos essenciais? Deixa eu marcar aqui para você, para ficar mais visual. São elementos essenciais de um plano de aula. Letra A. As metas, os conteúdos programáticos, a metodologia a ser adotada, a avaliação global e a duração do curso, o cronograma de provas anual, a distribuição de notas, as regras disciplinares e os relatórios de desempenho. C, a lista de alunos, a equipe de professores e auxiliares, os relatórios de desempenho, o cronograma de aulas e o cronograma de reunião de pais. Ou letra D, o objetivo de aprendizagem, o conteúdo, os métodos de ensino, a avaliação e os recursos didáticos a serem utilizados na aula. A, B, C ou D. Coloca para mim no chat, um minutinho para você. Mais um minutinho para você, coloca para mim a resposta no chat. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Vocês colocaram majoritariamente a letra D. E vocês estão corretos, ok? O gabarito da nossa questão realmente é a letra D, ou seja, são elementos essenciais de um plano de aula, os objetivos de aprendizagem, o conteúdo, os métodos de ensino, a avaliação e os recursos didáticos a serem utilizados na aula. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central da questão. Essa mesma correção aparece para você no e-book que eu deixei de presente para você lá no WhatsApp. A questão aborda planejamento educacional, mais especificamente os elementos essenciais
essenciais de um plano de aula. Compreender essa estrutura é fundamental para organizar o ensino de forma eficaz, alinhando objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. Resumo teórico. O plano de aula é um documento elaborado pelo professor que define de forma detalhada o que será desenvolvido em cada aula, segundo as diretrizes curriculares nacionais. E autores como Libaneu. Um plano de aula deve conter objetivos de aprendizagem, o que se espera que os alunos aprendam, conteúdo... Vamos marcar isso aqui, ó. Vamos marcar isso aqui, ó. Um plano de aula, ele deve conter objetivos de aprendizagem, que é o que se espera que os alunos aprendam, o conteúdo, o que será ensinado, os métodos de ensino, que são as estratégias didáticas, e a avaliação, que são as formas de verificação a aprendizagem, e recursos didáticos, que são os materiais utilizados. Então, olha só, o gabarito da nossa questão é a letra D, porque ela apresenta todos os elementos fundamentais do plano de aula, que são objetivos de aprendizagem, conteúdo, avaliação, métodos de ensino e recursos didáticos, ok? Como vocês já conhecem, né, eu sempre faço a correção das alternativas incorretas, e vamos aqui para estratégia de interpretação, olha só. Estratégias para interpretação. Ao analisar as questões de planejamento, fique atento aos termos-chave, que são elementos do plano de aula, sempre envolve ensino-aprendizagem, não administração escolar. Cuidado com alternativas que trazem temas de gestão ou disciplina. Próxima questão. O planejamento, os planos e os objetivos educativos são fundamentais para a organização e sucesso do processo de ensino-aprendizagem, permitindo ajustes conforme as necessidades dos alunos, o contexto da aula e os desafios durante o processo de ensino. Para tanto, os elementos mencionados devem ser definidos apenas no início do ano letivo, realizados ao final do ano letivo, rígidos e fixos, flexíveis e adaptáveis. A, B, C ou D? Coloca para mim no chat. Um minutinho para você. Coloca para mim no chat, um minutinho para você. Mais um minutinho para você. A, B, C ou D? Só 4 pessoas responderam até agora. Vamos lá? Vou eliminar alguma das alternativas, ó. Vou eliminar B e A. E aí, C ou D? Coloca para mim no chat. C ou D? C ou D? Mais um minutinho para vocês. Só mais um segundinho para vocês. Olha só, o gabarito da nossa questão é a letra D, ok? É a letra D. Ou seja, eles devem ser flexíveis e adaptáveis. O que deve ser flexível e adaptável? O planejamento, os planos e os projetos educativos, ok? Então, olha só. Vamos lá, gente, entender melhor essa questão? Comentário. Para resolver adequadamente essa questão sobre planejamento educacional, é essencial compreender que o planejamento, os planos e os projetos educativos são ferramentas dinâmicas que devem atender às necessidades sociais e educativas de cada escola. A resposta correta nessa questão é a D, né, flexíveis e adaptáveis. Agora vamos analisar por que essa é a alternativa correta e o porquê das demais estarem incorretas. Olha só, tema central. Planejamento educacional é um processo contínuo que visa ajustar as práticas pedagógicas conforme as demandas dos alunos e o contexto educacional, o contexto escolar. Esse conceito é fundamental para a atuação do inspetor escolar, que deve garantir que o ambiente educacional seja responsivo e dinâmico. Resumo teórico. O planejamento educacional envolve a elaboração de estratégias para alcançar objetivos de ensino, considerando a diversidade e as necessidades dos alunos. Segundo a LDB, o planejamento deve ser feito em uma perspectiva participativa e flexível, permitindo os ajustes contínuos conforme as especificidades do contexto escolar. Então, olha só. Letra D diz o seguinte: o planejamento deve ser flexível e adaptável para acomodar mudanças e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Isso significa que ele pode ser ajustado ao longo do ano letivo para atender melhor às necessidades dos alunos e responder a desafios inesperados. Como sempre, vocês já sabem, eu deixo para você a correção das alternativas incorretas, gabarito, letra D.
Próxima questão. 3. No contexto da gestão educacional, o planejamento pedagógico em creches e pré-escolas desempenha um papel fundamental na organização e na implementação de práticas que visam ao desenvolvimento integral das crianças. Esse processo envolve a articulação de objetivos, estratégias e recursos, considerando as especificidades dessa etapa da educação infantil. No entanto, a definição da principal finalidade desse planejamento pode variar conforme as abordagens pedagógicas e as necessidades do contexto educacional. Diante disso, a principal finalidade do planejamento pedagógico em creches e pré-escolas ele quer saber, então, aqui, ó, ele quer saber aqui qual é a principal finalidade do planejamento pedagógico nas creches e pré-escolas. Seria a letra A, definir regras para o comportamento infantil e atendimento das necessidades das crianças? Ou a letra B, garantir exclusivamente a execução de um currículo rígido? Seria a letra C, organizar práticas pedagógicas de maneira a atender às necessidades das crianças? Ou D, preparar o ensino exclusivamente para o ensino fundamental? Um minutinho para você, responda para mim no chat, A, B, C ou D. Mais um minutinho para você, responda para mim no chat. ABC ou D. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a como dar uma volta completa total no edital do Valparaíso em apenas 18 dias, recebe da F em 23 dias. Falei sobre o bônus de redação no início da aula, falarei novamente no final. E agora a gente está respondendo a lista de questões da aula de hoje. Estamos respondendo questões acerca da educação básica, gestão da educação básica, sistema de avaliação, financiamento e planejamento educacional, elaboração e acompanhamento do projeto político-pedagógico, e planos de curso, unidade e aula, integração da BNCC no planejamento e avaliação. Ainda vamos ver questões de português, uso de conectivos, realidade do Goiás e Valparaíso, com questões atuais do meio ambiente, desastres ambientais, mudanças climáticas e políticas ambientais, e vamos fechar a aula de hoje com português e emprego dos verbos. Então, a nossa aula acabou de começar, tem muita questão pela frente. E aí, A, B, C ou D? Eu vou eliminar algumas alternativas, ó. Vou eliminar a letra A, vou eliminar a letra A e a letra D. E aí, B ou C? B ou C? O gabarito da nossa questão é a letra C, ok? Então, olha só. A principal finalidade do planejamento pedagógico em creches e pré-escolas é organizar práticas pedagógicas de maneira a atender às necessidades das crianças. Ok? Vem comigo entender melhor essa questão. Explicação do tema central. O planejamento pedagógico em creches e pré-escolas é essencial para garantir o desenvolvimento integral das crianças nessa fase crucial. É um processo que envolve a definição de objetivos, estratégias e o uso de recursos adequados. Esse planejamento deve considerar as necessidades específicas de crianças pequenas, promovendo um ambiente de aprendizado estimulante e seguro. Resumo teórico. Na educação infantil, o planejamento pedagógico deve ser flexível e adaptável, a gente acabou de ver isso, para responder às necessidades e interesses das crianças. De acordo com a BNCC, o planejamento deve apoiar a construção de conhecimentos a partir de experiências significativas, respeitando o ritmo e a individualidade de cada criança. Olha só, a alternativa C é correta porque reconhece que o principal objetivo do planejamento pedagógico é organizar práticas que satisfaçam as necessidades das crianças. Isso implica em promover o desenvolvimento cognitivo. Então, olha só, qual é o desenvolvimento que a gente quer desenvolver? Ó, o desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico e social de crianças de forma integrada e coerente com suas necessidades e potencialidades. Como vocês já sabem, eu deixo no nosso material, que eu deixei para você lá no grupo, a correção das alternativas incorretas, gabarito nossa questão letra C. Próxima questão. A definição do que se espera que os estudantes sejam capazes de realizar ou alcançar no âmbito da escola, disciplina ou curso é um elemento que deve constar da avaliação diagnóstica, da metodologia de ensino, do planejamento pedagógico ou do currículo em ação. Um minutinho para você, questão em tela, A, B, C ou D. Coloca para mim no chat. A definição do que se espera que os estudantes sejam capazes de realizar ou alcançar no âmbito da escola, disciplina ou curso é um elemento que deve constar. Vou eliminar algumas alternativas, ó. Vou eliminar a D e a A. E aí, B ou C? B ou C? Coloca para mim no
B ou C? Quem colocou D, tenta novamente. O gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Do planejamento pedagógico. Do planejamento pedagógico. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Essa questão aborda o planejamento pedagógico, o conceito fundamental para o trabalho do educador e a organização do processo de ensino-aprendizagem. O planejamento pedagógico é o processo no qual o professor define de maneira intencional e sistêmica o que espera que os estudantes sejam capazes de realizar ou alcançar. Então, o que é o planejamento pedagógico, professor? O planejamento pedagógico é o conceito fundamental, é o processo de ensino-aprendizagem. Aqui, ó. O planejamento pedagógico é o processo no qual o professor define de maneira intencional e sistêmica. E o professor espera no planejamento pedagógico? O que espera que os alunos sejam capazes de realizar ou alcançar. Então, o que é o planejamento pedagógico? É o processo no qual o professor define de maneira intencional e sistemática o que espera que os estudantes sejam capazes de realizar ou alcançar ao final de uma aula, disciplina ou curso. Esses objetivos são essenciais para guiar as práticas educativas e garantir o alinhamento entre ensino, avaliação e aprendizagem. Resumo teórico. O planejamento pedagógico consiste em organizar previamente as ações educativas, estabelecendo objetivos, conteúdos. O que o planejamento pedagógico estabelece, professora? Ele estabelece objetivos, ele estabelece conteúdos, ele estabelece metodologias e formas de avaliação. Vamos voltar aqui, ó. Conteúdos e também metodologias. Ih, quando eu estou mudando aqui, está dando uma travadinha. Metodologias e o que mais? E formas de avaliação. Olha só, segundo... Só um instante. Segundo as diretrizes curriculares nacionais, por meio das resolução CNSP número 1 de 2022, conteúdo que cai lá na SEDF. O próprio Plano Nacional de Educação, essa etapa é indispensável para que o processo de ensino e aprendizagem seja intencional e significativo. Definir o que se espera dos estudantes, são objetivos de aprendizagem ou competências a serem desenvolvidas, faz parte central desse processo e norteia todas as demais decisões pedagógicas. Então, a letra C está correta porque é o planejamento pedagógico o que o professor explicita os objetivos de aprendizagem. O que é explícito, tá o quê? Tá escrito, tá claro, tá visível, ok? Então, olha só. Seja aquilo que espera que os estudantes realizem ou conquistem ao final de um período de ensino, essa definição, é fundamental para orientar as atividades, a seleção de conteúdos e as estratégias metodológicas e a própria avaliação. Como você já sabe, eu deixo para você aqui a correção das alternativas incorretas. Vamos dar uma olhadinha na letra D, que muita gente citou a letra D. Olha só. Currículo em ação. Currículo em ação se refere à aplicação prática do currículo nas situações reais de ensino, mas a definição dos objetivos precede essa etapa, ou seja, é anterior ao currículo em ação, sendo parte do planejamento pedagógico. Estratégia para interpretação, vai encontrar termos como definição do que se espera que o estudante alcance, pense em objetivos de aprendizagem, que são sempre parte do planejamento. Cuidado para não confundir com avaliação, que verifica o atingimento, metodologia, como ensinar, ou currículo em ação, que é o momento da prática. Acabaria nossa questão, letra C. 5. O planejamento é um processo que exige organização, sistematização, previsão, decisão e outros aspectos na pretensão de garantir a eficiência e eficácia de uma ação, quer seja em um nível micro, quer seja em um nível macro. O processo de planejamento está inserido em vários setores da vida social. Planejamento urbano, planejamento econômico, planejamento habitacional, planejamento familiar, entre outros. Do ponto de vista educacional, o planejamento é um ato político-pedagógico, porque expõe o que se deseja realizar e o que se pretende atingir. Nesse sentido, o planejamento pedagógico propõe um ensino espontâneo, revela intenções e intencionalidade, garante a aprendizagem de conteúdo, serve à avaliação da aprendizagem. A, B, C ou D? Responda para mim no chat. Um minutinho para você. Work.
A, B, C ou D? Coloca para mim no chat, um minutinho para você. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra B, porque ele realmente revela as intenções e intencionalidades. Olha só, o planejamento pedagógico, ele não propõe ensino espontâneo, ele não garante a aprendizagem de conteúdo, e ele não serve à avaliação de aprendizagem. Isso aqui é uma etapa posterior. Vem comigo entender melhor. Olha só, tema central da questão, planejamento. O tema central é o planejamento pedagógico e sua função dentro do processo educativo. A questão exige que você reconheça o caráter intencional e político-pedagógico do planejamento. Isto é, que ele não é apenas uma sequência de atividades, mas reflete escolhas, objetivos, finalidades definidas pelo educador ou pela instituição. Resumo teórico claro e progressivo. O planejamento educacional é um processo sistemático que visa organizar, prever, decidir os rumos da ação educativa. Ele é fundamental para garantir coerência entre os objetivos, conteúdos, metodologias e avaliações, sendo, portanto, mais do que um simples roteiro de atividades. É um ato político-pedagógico porque revela escolhas intencionais sobre o que se deseja e se considera importante ensinar e aprender. Segundo a LDB, o planejamento curricular deve atender aos objetivos da educação e ao contexto dos estudantes, o que demonstra sua natureza intencional. A letra B está correta porque o planejamento pedagógico, como afirma o texto de apoio, expõe o que se deseja realizar e o que se pretende atingir. Essa exposição traduz em intenções, os objetivos e intencionalidade, funcionamento consistente das ações, das ações educativas. Dessa forma, o planejamento é guiado por escolhas deliberadas e fundamentadas que orientam todo o processo de ensino-aprendizagem. Como você já sabe, correção das alternativas incorretas, gabarito letra B, mas vamos ver a estratégia que eu deixei para você aqui de interpretação? Ou a estratégia de identificar as palavras-chave no texto como organização, pretensão, político-pedagógico, o processo que se deseja realizar. Essas expressões mostram que é um ato pensado, orientado por objetivos claros, e não um processo aleatório ou meramente técnico. Desconfie de alternativas que apresentam garantias absolutas, garantia à aprendizagem, ou que distorcem um conceito central no texto. Agora nós vamos evoluir para português, uso dos conectivos, que é um assunto pouco cobrado nas questões da banca UFG Verbena. Se está vermelho, você sabe que é um assunto pouco cobrado. Agora, você sabia que é um assunto muito cobrado nas questões da banca Quadrix? Pois é. Instituto Verbena cai pouco, mas na banca Quadrix cai muito. Mas antes da gente evoluir para as questões de português, eu vou rapidamente fazer a nossa chamada, tá? Para que serve a chamada, professor? É um controle de quem está na aula e também para que eu possa te liberar o bônus de redação. Como vai funcionar a chamada? Eu vou escrever a palavra chamada no grupo, Você vai clicar em cima da palavra chamada e vai me mandar a palavra presente no privado. Lá na minha sala do efetivo, na sua sala do temporário, a gente não faz a chamada? Aqui também nós temos a chamada. Eu irei falar o seu nome, tá? E depois eu vou ver se realmente se todo mundo respondeu a chamada, tá? Eu vou falar o seu nome aqui, você vai clicar em cima da palavra chamada e logo em seguida você vai me enviar presente no privado, ok? Bem rapidinho para a gente continuar com a nossa aula de hoje, que a gente ainda tem 3 matérias para visualizar. Então, olha só. Enquanto eu faço a chamada, eu queria falar com a Rosenice e com a Wandra. Wandra, boa noite. Rosenice, também já deixa o microfone ligado aí. Vamos lá, rapidinho. Angélica da Cruz Pereira, Antônia Sandra, Cleide Salles, minha aluna, Cleonice Gonçalves, Darlene Silva, Deise Alcântara, minha aluna, Edinalva Pires, Edson José Sampaio, Fernanda de Paula, Guilherme Monteiro, Helena Alves de Souza, Ingrid Lopes, minha aluna, Yuri de Andrade, meu aluno, Ivonete Rodrigues, Keila, minha aluna. Keila, que bom te ver aqui, tá tão sumidinha, hein, Keila? Letícia Mendonça, Luciane Salles, Michele, minha aluna, Paula, minha aluna, Poliana Souza, Rita Marques, Rosenice, Stephanie Arruda, minha aluna. Um beijo, Stephanie, não esquece de me marcar no Instagram. Sueli,
Thaís Fabiane, Wandra, minha aluna, e Vitória Miranda. Então, olha só, para responder a chamada é muito simples, você vai clicar em cima da palavra chamada lá no grupo e vai me enviar a palavra presente no WhatsApp, tá? No WhatsApp. Enquanto eu confiro aqui quem respondeu a chamada, Wandra, boa noite. Boa noite, professor. Wandra, boa noite, tudo bem? Tudo sim. Wanda, eu falei para eles que em 18 dias a gente dá uma volta completa no edital do Valparaíso. Nós acabamos de fazer essa volta em dezembro, a primeira volta. Como isso é verdade? Como isso funcionou para você? Isso é verdade, sim. Isso é possível. A gente deu essa volta em dezembro, no finalzinho de dezembro, né? Eu tô amando as nossas aulas. A mentoria é maravilhosa. As questões, todos os dias, o senhor coloca no WhatsApp, né? E depois tem a Uhum. correção. E sem contar que, assim, as coisas que a gente, na verdade, estamos aqui para aprender, né? E Claro. eu tenho sentido que cada dia que passa eu estou evoluindo nos meus estudos. Uhum. Então, é perfeito. E o que você está achando da mentoria ser todos os dias ao vivo, de segunda a sexta e sábado às 9 da manhã? Ai, é maravilhoso, porque assim, eu acho que todo mundo trabalha, mas todo mundo tem um objetivo, né? Então, assim, é cansativo, acaba sendo porque durante o dia a gente está trabalhando, mas assim, eu estou amando. Como que eu posso dizer? Todos os dias é uma novidade, né? Então, foi perfeito, de segunda a sexta, né? No sábado pela manhã, é um horário bom. Então, é muito bom. Eu estou amando. Top. Muito obrigado, Wandra, pelo seu feedback. Agora eu quero falar rapidinho com a Rosenice. Rosenice, boa noite. Oi, professor, boa noite. Rosenice, a gente se encontrou presencialmente aí alguns dias atrás, foi ótimo te conhecer. Você também fechou o edital comigo agora em dezembro. Eu quero saber como foi essa experiência, se você já esperava, se foi a primeira vez que aconteceu com você. Sim, então, primeiro foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? Você dá assim, uma pinta que é uma pessoa muito legal, muito simples também. E enquanto o seu projeto, né, a sua mentoria, estou amando, muito bom. Assim, tem questões que já está ficando assim consolidada na minha mente, porque a gente faz todas as questões, né, todos os dias, dia Uhum. após dia, então vai ficando consolidada. No dia seguinte, quando eu vou fazer outras questões, aí já tem aquelas questões que eu fiz anteriormente, que eu já sei que aquela questão está certa. Então, eu Interessante. estou amando a mentoria, muito bom, e aconselho quem ainda não comprou, que possa estar comprando, porque é muito bom. A gente estuda assim, a mentoria dá um norte, a gente não fica perdida nos estudos. E hoje eu percebo que agora eu estou estudando correto, que antes eu estudava muito mais achando que estava certo, no entanto, estava estudando errado, totalmente. Muito obrigado, Andra, pela sua participação. Gente, olha, uma outra forma de você responder a chamada é deixar... Rosenice. Muito obrigado. Rosenice, desculpa. Rosenice, muito obrigado pela sua participação. Olha só, gente, uma outra forma de você responder a chamada é deixando um joia na palavra chamada lá no WhatsApp. Eu vou ver aqui quem respondeu a chamada, vou começar pelos meus alunos. Edson, Rita, Stephanie, Yuri, Keila. Keila, muito bom te ver aqui, quero te ver mais vezes, Keila, tá muito sumidinha. Edinalva, Luciane, Michele, Sandra. Agora, olha só, do pessoal que ainda não é meu aluno. Guilherme Monteiro, quem mais respondeu aqui? Fernanda, olha só, Sueli, Vitória, Poli. Presente. Obrigado. Não, Helena tem que responder lá no WhatsApp, tá? Angélica também respondeu.
Tem duas formas de você responder, clicando na palavra chamada e enviando presente no privado, ou deixando um joia. A Letícia Mendonça está respondendo aqui no chat. Quem não soube mandar lá no WhatsApp, se quiser deixar o número aqui, eu mando a chamada para você. Olha, deixa um joia na palavra chamada, ó. Vou mandar a chamada de novo. Deixem um joia na palavra chamada lá no grupo do WhatsApp, ó, chamada. Deixa eu ver aqui o grupo da minha turma rapidinho e nós iremos voltar para a resolução das questões, tá? Ó, quem respondeu a chamada? Keila, Rose, Deise, Thaís, Edson, Rita, Edinalva, Ivonete, Letícia. Letícia é minha aluna nova. Letícia, seja muito bem-vinda. Que bom te ter aqui. Cleonice e Maria Silva. Muito bom, gente. Vamos voltar, então, para a nossa aula, que a gente tem muito conteúdo para ver pela frente hoje, graças a Deus. Então, olha só. Agora nós iremos avançar. Nós iremos avançar para... Cadê? Português, usos conectivos. Questão em tela. Vamos direto para a questão. No texto, a palavra entretanto estabelece uma ideia de conformidade, exclusividade, adversidade ou causalidade. Vamos encontrar aqui a palavra entretanto. Questão recente da Banco UFG VB no uso dos conectivos. O que é El Niño? O El Niño é um fenômeno climático natural descrito como um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na sua porção equatorial. Ele ocorre de tempos em tempos, iniciando-se por volta do mês de dezembro e causa transformações na circulação atmosférica, interferindo no regime pluviométrico e nas temperaturas em várias regiões do planeta. Essa anomalia foi uma descoberta de pescadores na costa oeste da América do Sul, próximo ao litoral do Peru. Nessas áreas, é comum a ressurgência de águas frias e profundas em camadas superiores, trazendo nutrientes para próximo da superfície e favorecendo a atividade pesqueira. Em um período atípico, entretanto, os pescadores notaram uma baixa produtividade associada a correntes de água mais quentes do que o habitual para a época do ano. Então, olha só, ele quer saber qual é a função sintática da palavra entretanto aqui no texto. Ela tem uma ideia de conformidade, exclusividade, adversidade ou causalidade. Um minutinho para você. Nem precisaria do texto, né? Mas tem aí o texto. Um minutinho para você, responda para mim no chat. A, B, C ou D. A Helena está colocando presente aqui no chat. Helena, é lá no WhatsApp, mas se você não estiver conseguindo e quiser deixar o seu número aqui, eu te chamo lá. A, B, C ou D, a palavra entretanto traz uma ideia de conformidade, exclusividade, adversatividade, ou causalidade. Eu vou eliminar algumas alternativas, vou eliminar a A e a B. E aí, C ou D? C ou D? O gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Traz uma relação de adversatividade. Vamos entender melhor isso aqui? Olha só, vamos entender melhor, gente. Interpretação do enunciado. A questão aborda a função da palavra entretanto, dentro do contexto do texto apresentado. Essa palavra é uma conjunção que estabelece relações entre as orações e a sua identificação correta é fundamental para entender a estrutura e o significado do texto. Norma gramatical. No caso das conjunções, entretanto, é classificada como uma conjunção adversativa, utilizada para indicar um contraste ou oposição entre ideias. Segundo a gramática normativa, essas conjunções são responsáveis por conectar orações que, em um primeiro momento, poderiam ser vistas como contrárias. Então, olha só, a adversatividade está correta porque a palavra, entretanto, introduz uma ideia que contrasta com a informação anterior. No texto, a frase que contém, entretanto, mostra que, apesar de uma expectativa comum, a produtividade alta devido à ressurgência de águas frias, houve uma situação atípica que causou baixa produtividade. Portanto, a função da palavra é realmente de adversidade, ligando essas duas ideias opostas. Como sempre, correção das alternativas incorretas, gabarito letra C. Próxima questão. Na frase, os smartphones são úteis à vida moderna, devemos usá-los, no entanto, com sabedoria. O termo, no entanto, trata-se de uma conjunção aditiva, conclusiva, explicativa ou adversativa. Um minutinho para você
responda para mim no chat. A, B, C ou D? Um minutinho para você. Responda para mim no chat. Ó, agora o áudio melhorou, né? Estava desconectado o microfone. A, B, C ou D? Vou eliminar algumas alternativas. Vou eliminar a C e a A. B ou D? B ou D? O gabarito da nossa questão é a letra D. Adversativa, ok? Gente, se você está errando essa questão, é porque você não conhece as conjunções. Conjunções em concurso público se trata de decoreba. 90% das questões de conjunção é decoreba. Se você errou essas questões, você não conhece as conjunções adversativas. Só isso. Quando que você vai parar de errar? Quando você pegar a listinha de conjunções e 3 vezes por semana você passar o olho ali nela. Vem comigo entender melhor essa questão. Olha só. A questão exige que o candidato reconheça a função do termo no entanto, na frase apresentada. Trata-se de um conteúdo importante da sintaxe, fundamental em concursos para motoristas de veículos pesados, porém, garante uma interpretação de instruções. A expressão, no entanto, de acordo com a norma padrão e gramáticas como a de Celso Cunha e Lindley Sintra ou Ivanildo Bechara, é uma conjunção coordenativa adversativa. A palavra, no entanto, só aparece no grupo de conjunções coordenativas adversativas. Você que errou não conhece o grupo das conjunções coordenativas adversativas. Por que eu estou te falando isso? Você só vai acertar essas questões quando você decorar essas conjunções. É simples. Conjunções é decoreba. Seu papel é estabelecer oposição ou contraste entre as ideias das orações conectadas. No trecho analisado, os smartphones são úteis na vida moderna, devemos usá-los, no entanto, com sabedoria. Ou seja, se contrapõe a essa ideia central. Embora os smartphones são úteis à vida moderna, deve-se se usar com sabedoria. A primeira oração traz uma ideia positiva sobre os smartphones, já a segunda, introduzida por no entanto, traz uma ressalva, indicando que apesar da utilidade, é preciso ter cuidado no uso. Assim, há um contraste de ideias, o que caracteriza a conjunção adversativa. Como sempre, ó, correção das alternativas incorretas, gabarito letra D. 3. Vamos direto para a questão. Deixa só a mesa destravar aqui. Vamos direto para a questão. No segmento, quase nenhuma criança e a maioria da população é de pessoas idosas, o sentido da conjunção e é alternativo, conclusivo, aditivo ou adversativo. Aqui, ó, nem precisava do texto, mas vamos lá, ó. Quase nenhuma criança e a maioria da população é de pessoas idosas. Qual é o sentido da conjunção e? Alternativo, conclusivo, aditivo ou adversativo? Eu nem vou no texto, não. Aqui está o suficiente. A, B, C ou D? A, B, C ou D? O gabarito da nossa questão é realmente a letra C, aditivo, olha só. Quase nenhuma criança, mas a maioria da população é de pessoas idosas. Quase nenhuma criança, primeira ideia. E a maioria da população, a segunda ideia. Vem comigo entender melhor essa questão. A questão aborda a função da conjunção e no segmento quase nenhuma criança e a maioria da população é de pessoas idosas. Para resolver essa questão é necessário conhecer as diferentes conjunções e seus respectivos sentidos. No contexto dado, a conjunção e está sendo usada para adicionar informações. Ela é uma conjunção coordenada aditiva, né? Quem conhece as conjunções coordenadas aditivas, que são de 5 tipos?
conjunções coordenadas, levou fácil essa questão. No contexto dado, a conjunção e está sendo usada para adicionar informações. Veja que a frase, quase nenhuma criança, é seguida pela frase, a maioria da população é de pessoas idosas. Ambas as frases somam informações ao descrever a situação das áreas rurais da Espanha. Como sempre, você sabe a correção das alternativas incorretas. Gabarito letra C. Próxima questão. Vamos direto para a questão? Eita, como essa mesa gosta de travar. Próxima questão. Vamos lá, ó. Embora não haja conectivos que evidenciem uma relação sintática entre os dois primeiros períodos do texto, é possível identificar que o segundo período estabelece com o primeiro uma relação semântica de causalidade, concessão, condição ou contradição. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quais são os dois primeiros períodos do texto, gente? O que define um período? O ponto, né? Então, olha só, primeiro período. A ciência e a tecnologia como estratégia de desenvolvimento. Título, primeiro período. Apesar dos seus efeitos extraordinários, a ciência enfrenta uma crise de legitimação social no mundo todo. Ponto final do primeiro período. Primeiro período. Existe uma descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico, e mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância sobre vários temas complexos. Segundo P. Aí ele quer saber assim, ó, embora não haja conectivos que evidenciem uma relação sintática entre os dois primeiros períodos do texto, é possível identificar que o segundo período estabelece com o primeiro uma relação de causalidade, concessão, condição ou contradição, A, B, C ou D. Um minutinho para vocês. Bem fácil essa questão também. É fácil. A, B, C ou D, uma relação de causalidade, concessão, condição ou contradição. Eu já vou logo riscar a letra C. Não é a C. A, B ou D. Eu vou eliminar a D. Não é a D. A ou B? A ou B? É a letra A, tá? Traz uma ideia de quê, pessoal? De causa e consequência. Olha só, vamos dar uma olhada aqui? Ó, apesar dos seus efeitos extraordinários, a ciência enfrenta uma crise de legitimação social no mundo todo. Por quê? Ó, então, olha só, essa aqui, ó, apesar dos seus efeitos extraordinários, a ciência enfrenta uma crise de legitimação social no mundo todo. Existe uma descrença no mundo, então, olha só, essa aqui é a consequência. Qual é a causa? Ó, qual é a causa? Existe uma descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico. E mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância sobre vários temas complexos. Essa é a causa e qual é a consequência? Apesar dos seus efeitos extraordinários, a ciência enfrenta uma crise de legitimação social no mundo todo. Vem comigo entender melhor essa questão. Tema central da questão, relações semânticas entre períodos e coesão textual. O aluno deve identificar qual sentido implícito, ou seja, que está dentro da interpretação. O que é implícito não está escrito. Existe entre dois períodos no texto. Mesmo na ausência de um conectivo explícito, tema frequente em provas para analista de arquivologia. Beleza. Então, olha só, justificativa para a alternativa correta. Letra A, causalidade. Pela norma padrão da língua portuguesa, duas orações ou períodos podem estabelecer sentido de causa e consequência, como eu disse, mesmo sem o uso de conectivos, como por quê, por quanto, segundo Celso Cunha. É papel do leitor identificar sentidos subentendidos a partir do contexto e da progressão do texto. Agora vamos para a parte legal. No trecho proposto, o primeiro período narra um problema. A ciência enfrenta uma crise de legitimação social. No segundo período, explica o porquê isso ocorre. Existe uma descrença e um certo orgulho da própria ignorância, ou seja, as atitudes e sentimentos descritos, descrença e orgulho e ignorância são causas para a crise enfrentada pela ciência. E qual é a crise enfrentada? É a consequência. A estratégia de estudos, quando não souber conectivos, reescreva mentalmente os períodos com palavras causais. A ciência enfrenta uma crise porque existe descrença.
percebe-se aí o laço de causa e efeito, ok? Como sempre, correção das alternativas incorretas, gabarito letra A, gabarito letra A. Resumo didático para futuros exercícios. Repare sempre se um período pode ser a razão de outro. A gramática de Bechara orienta que, em textos coesos, ligamentos de causa e efeitos podem ser sugeridos pelo conteúdo lógico e não apenas por conectivos formais. Próxima questão. Rio Vermelho, escuta minha súplica, pois peno de amor. Rio Vermelho, que meu pranto colhe e pede a Deus por mim. Rio Vermelho, velho camarada, nas tuas águas murmurantes, leva a mensagem inacabada. Rio Vermelho, fala por mim. Marcelo Rio Vermelho, barra, 23 de agosto de 2023. No texto, a palavra pois introduz uma ideia de consequência, conclusão, oposição ou explicação. Então, olha só. Rio Vermelho, escuta a minha súplica. Pois peno. E aí, esse pois aqui, ele traz uma ideia de quê? De consequência, conclusão, oposição ou explicação. A, B, C ou D, responda para mim no chat. A, B, C ou D. A palavra pois, ela traz uma ideia de consequência, conclusão, oposição ou explicação. Eliminei a A e a B. Pois é uma oposição ou uma explicação? Oposição, letra C. Explicação, letra D. O gabarito da nossa questão é a letra D, tá? Letra D por quê? Porque traz uma ideia de explicação. Se você puder trocar esse pois pelo porquê, ele é explicativo. Daria, olha, Rio Vermelho, escuta a minha súplica. Porque peno? Pena de amor. Dá sim. Então, letra D. Gente, eu vi que chegaram mais pessoas na live. Eu vou pedir para essas pessoas responderem rapidinho a chamada, antes da gente ir para o nosso próximo tema, dia 4, ó, que vai ser Realidade do Goiás e Valparaíso, questões atuais sobre meio ambiente, desastres ambientais, perdão, mudanças climáticas e políticas ambientais. Vou pedir para essas pessoas rapidamente responder a chamada. Como que responde a chamada? Eu mandei a palavra chamada lá no grupo. Você pode deixar um joinha na palavra chamada ou clicar na palavra chamada e me responder presente. Para que serve essa chamada, professor? Para que eu possa te mandar o bônus lá no WhatsApp e te convidar para as próximas lives. E você vai receber também as listas de questões. Deixa eu ver aqui quem entrou agora por último. Ó, vamos ver. Angélica da Cruz, que ainda não respondeu a chamada. Antônia, Cleonice, Darlene. Só vou falar quem não é meu aluno, tá? Fernanda de Paula, Guilherme Monteiro, Helena Alves, Kel Oliveira, Mônica Martins, Naira S, acho que é Naira, não. Eu respondi. Rita... Rita Marques, Silvana Lopes, Sueli, Thaís Fabiane e Vitória Miranda. Quem não respondeu a chamada, responda lá no WhatsApp, deixa um joinha ou manda presente no privado, ok? Eu respondi com joinha, professor. Tá bom, Darlene, obrigado. Agora, pessoal, vamos evoluir para Realidade do Goiás e Valparaíso, conteúdo em amarelo. Se está amarelo, significa questões atuais do meio ambiente, desastres ambientais, mudanças climáticas e políticas ambientais. Se está amarelo, significa que é um conteúdo cobrado de forma intermediária, pelas questões do Instituto Verbena, UFG. Questão em tela, um minutinho para... Questão em tela, vamos lá. Questão atual do Banco FG Verbena. Segundo informações da Embrapa, a influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é considerada uma doença de alto risco para aves quando causada por subtipos de vírus altamente patogênicos. Em maio deste ano, essa doença foi notificada no Brasil, onde ocorreu o primeiro foco da influenza aviária no Brasil no dia 15/5/2025, em um criadouro em Ipumirim, Santa Catarina, em um sítio em Mateus Leme, Minas Gerais, em um zoológico em Brasília, DF, ou em uma granja em Montenegro, Rio Grande do Sul. Um minutinho para você, responda para mim.
O gabarito da nossa questão... Só um minutinho. Mais um minutinho para vocês. O gabarito da nossa questão realmente é a letra D, tá? Em uma granja em Montenegro, Rio Grande do Sul. Vamos entender melhor? Nem tenho o que entender melhor. Esse é o gabarito, isso aqui é atualidades, né? 2. Qual evento será realizado em Belém, Pará, no início do mês de novembro deste ano, 2025? Uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças do clima, festa em homenagem ao Jubileu de Prata do Círio de Nazaré, final da Copa Libertadores da América em partida única, sorteio dos grupos para a Copa do Mundo FIFA de 2026. E aí? A, B, C ou D? Na próxima volta, eu vou trazer já outras questões de atualidades, tá? Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra A. É a letra A. Conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, que foi a COP30. Ok? COP30, né? Já vou seguir em frente com essa questão. Gabarito letra A. 3. Mineradora que teve suas origens em Minas Gerais e cujo nome está ligado ao rompimento de 2 barragens com centenas de vítimas fatais em Mariana, Minas Gerais e Brumadinho, Minas Gerais. Qual empresa de mineração se refere à descrição acima? Anglo-American Minério de Ferro Brasil, CSN Mineração Sociedade Anônima, MBR Minerações Brasileiras Reunidas ou Vale, antiga companhia Vale do Rio Doce. A, B, C ou D? Um minutinho para você, responda para mim no chat. A, B, C ou D, responda para mim no chat. A, B, C ou D, responda para mim no chat. Realmente é a companhia Vale que esteve aí nas tragédias de Mariana e Brumadinho. Vou seguir em frente também, tá? 4. O estado de Goiás recebe pessoas oriundas de todas as regiões do Brasil. Essa característica permanece altamente e torna indispensável uma melhor compreensão das condições de vida e interação social dos imigrantes em território goiano. Atualmente é comum perceber a presença de refugiados latino-americanos devido à expansão da fronteira agrícola, à oportunidade de vida e trabalho, à exploração mineral, aos investimentos em infraestrutura ou a doações de terra para a agricultura. A, B, C ou D? Ou E, né? Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra B, as oportunidades de vida e trabalho é o que traz aí essa migração para o estado de Goiás. Vem comigo entender melhor, olha só. Tema central é imigração e refúgio contemporâneos no contexto de Goiás. A questão pede que você compreenda por que há aumento de refugiados, especialmente latino-americanos, vivendo no estado. No mundo atual, migração significa um movimento de pessoas entre regiões ou países buscando melhores condições de vida. Refugiados são pessoas forçadas a sair de seus países devido a conflitos, perseguições ou crises econômicas, de acordo com a ONU. Muitos refugiados latino-americanos buscam o Brasil por oportunidades sociais e econômicas, fugindo de instabilidade política e violência. Então, realmente, a letra B, tá? Oportunidade de vida e trabalho. Como sempre, você já sabe, correção das alternativas incorretas, gabarito, letra B. Agora nós vamos evoluir para português, emprego dos verbos, tempos e modos verbais e vozes verbais, conteúdo muito cobrado nas questões do Instituto Verbena UFG.
Mas antes da gente avançar para as questões de português, eu quero mostrar para você uma coisinha aqui bem rapidinho, é apenas 1 minuto, ok? Aí nós iremos fechar a nossa aula de hoje com as questões de português. Lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, nós iremos ver os conteúdos do dia 5 e 6. Daqui a pouco, no final da aula, eu demonstro para vocês quais são esses conteúdos. Amanhã, às 9 horas da manhã, ok? Vou demonstrar para você o quanto que você vai fechar também do edital, passando pelas 3 primeiras aulas, que eu fechei o dia 1 e 2 na quarta, 3 e 4 hoje, e 5 e 6 amanhã. Eu vou demonstrar aqui para você, daqui a pouquinho, o quanto que você consegue avançar de todo o edital em apenas 3 aulas aqui comigo, tá? Antes disso, deixa eu só mostrar para vocês aqui o meu projeto de questões que eu estou trabalhando aqui no meu Instagram, olha só. Tá aparecendo aí? Tá, olha só. Meu Instagram é professor Guilherme SDF, mentoria professor efetivo SDF, mentoria SEDES-DF Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Olha só, todos os dias eu estou postando questões lá no grupo do WhatsApp, tá? E aí eu posto a questão lá, você responde, e aí eu faço a correção aqui no meu Instagram. Eu já postei mais de 400 questões, e eu pretendo postar 3.000 questões até a data da prova. Aqui no grupo, na mentoria, a gente faz bem mais, né? Mas eu posto, assim, sempre algumas questões ali no WhatsApp, ok? Então tem um projeto de questões. Aqui na mentoria, você responde questões. Tem mais de 3.000 questões comentadas dentro do guia de estudos, eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco. Nós fazemos questões todos os dias ao vivo, aqui nas lives. Eu faço questões, temos um professor convidado de português e de raciocínio lógico, de redação. Então, tá bem bacana esse projeto da mentoria de questões, tá? Agora, vamos ver o que os meus alunos têm falado acerca da mentoria. Olha só. Vou dar aqui um zoom. É só um minutinho, tá? Aí eu já volto para a aula. Tô de pé quebrado, agora só me resta estudar. Bora, galera! A melhor rotina de estudos é com ele, professor Guilherme. Amo a didática do professor Guilherme, ele trabalha com um guia de estudos que aborda todo o conteúdo do edital de forma bem dinâmica, vale muito investir. Esse professor é muito top. A mentoria dele é maravilhosa, a gente consegue mesmo estudar e revisar todo o edital em 30 dias com esse método. Aqui no caso do Valparaíso, a cada 18 dias, a cada 3 semanas. É verdade isso que ele fala sobre o método dele, ótimo. E outras centenas e centenas de feedbacks maravilhosos. Estudar com a mentoria do professor Guilherme é aprovação com certeza. Aula direto ao ponto, sem rodeios, é só sucesso. Mentoria com o professor Guilherme é outro nível, material super completo, sem contar o acesso livre às melhores plataformas de questões e sem nenhum custo adicional. Com tantas vantagens assim, tá esperando o quê? Para contratar essa super mentoria e com um dos melhores do mercado. E o precinho é uma pechincha. Aqui você consegue verificar o feedback dos meus alunos aprovados no PND, aprovados na PF, na FUB, na CAESB, PCDF, TSE, CONAB, EBSE, temporário do DF e Brasilândia e Ocidental. Todos concursos com vagas para CNU também, todos com vagas para técnico, analista e professor em pedagogia, foram concursos que nós fizemos agora em 2025. Então, olha só, bem rapidinho, um momento propaganda, né? Momento propaganda, e a gente volta para a nossa aula. O que é a mentoria, professor Guilherme? Você falou muito da mentoria, mas o que é a mentoria? Olha só. A mentoria para professor efetivo do DF e professor efetivo do Valparaíso é um acompanhamento completo e individual por 12 meses, ou seja, mesmo após a prova do Valparaíso e após a prova da SEDF, a sua mentoria continua válida comigo, a sua matrícula continua válida. Por quê? Como eu disse, este ano de 2025, esse último ano que passou, eu e os meus alunos, nós fizemos a prova da PCDF, TSE, FUB, CAESB, CONAB, EBSER, PF, temporário do DF, Ocidental, Brasilândia. Ou seja, mesmo após a prova do Valparaíso e da SEDF, a sua matrícula continua válida comigo. E aí você vai receber todo o material, ó. Você vai receber todo o material. Deixa a mesa destravar, que ela tá adorando travar esse dia. Ó, você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos. Você vai receber também o guia de estudos. No final da aula eu volto lá nele, tá? Para demonstrar o que nós iremos ver na aula de amanhã. O guia de estudos que tem as metas diárias, as revisões programadas, as análises
do conteúdo mais cobrado pela banca UFG Verbena para o Valparaíso e também da Quadrix para a SDF, e mais de 3.000 questões comentadas, tá? Dentro do seu guia de estudos. Aí você também vai receber as lives todos os dias ao vivo, ó, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Nessas lives, você vai aprender as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões. Falando em estudo por questões, você já sabe que a cada 18 dias, ao vivo, a gente dá uma volta completa no edital do Valparaíso, e a cada 23 dias, ao vivo, a gente dá uma volta no edital da SEDF. Aí como que ficou? As segundas-feiras é dedicadas exclusivamente ao edital da SEDF, para a gente estudá-lo de forma concomitante com o Valparaíso. Às terças-feiras, nós recebemos a professora Maria Luísa com as aulas de português e redação, que serão 10 aulas, começando nesta próxima terça-feira. Na quarta-feira, a gente tem questões para o Valparaíso, de todas as matérias, de todo o conteúdo. E na quinta-feira a gente recebe o professor Welton com raciocínio lógico, sexta-feira novamente Valparaíso e sábado Valparaíso, ok? Olha só, hoje a mentoria, vamos ver aqui, ó, vou mostrar para você, para não falar que eu estou mentindo. Hoje a mentoria, ela está com 96 pessoas no grupo, ou seja, são 95 alunos mais eu. Eu vou matricular até o aluno de número 100, Até ontem estava rolando a promoção da mentoria. Porém, antes de eu lançar o novo lote na aula de amanhã, quem quiser entrar na mentoria, eu ainda vou fazer essa oportunidade, tá? Até amanhã de manhã, antes da aula de amanhã, né? Ou seja, se você tiver interesse, é legal você garantir logo. Até a aula de amanhã, ó, a mentoria está saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 108 ou R$ 1.000 num Pix. R$ 1.000 no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura, no prazo de 14 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo seu dinheiro. Então tá saindo aí, olha, de 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 108 no crédito ou R$ 1.000 no Pix até o início da aula de amanhã, tá? Aí volta, eu vou deixar essas últimas 5 vagas, pelo valor de 1.500 mesmo. Mas quem quiser fechar hoje até a aula de amanhã, consegue aí a promoção, leva por R$ 1.000 no Pix. Eu só vou matricular até o aluno de número 100, ok? É isso, agora vamos fechar a nossa aula de hoje. Eu vou mandar essas informações para vocês lá no WhatsApp após a aula de hoje. Agora vamos fechar a nossa aula de hoje com as questões de português, verbos. Calma aí. Aqui, ó. Emprego dos verbos, tempos e modos verbais. Vamos logo para a questão? No início do texto, lê-se: o bom repórter deve ser imparcial, diz a lição número 1 do jornalismo. A forma verbal diz está no singular porque concorda com. O verbo auxiliar dever, que está na locução deve ser. Termo, bom repórter, que determina sua flexão. Adjetivo, imparcial, que orienta a sua conjunção. O sujeito, que está no singular. Olha só, o bom repórter deve ser imparcial, diz a lição número 1. Ele quer saber se essa forma, nem precisa ir no texto, tá? Ele quer saber qual é a função sintática do diz aqui. O diz, ele está no singular, porque ele concorda com o verbo auxiliar dever, que está na locução verbal deve ser. Com o termo bom repórter, que determina a sua flexão, o adjetivo imparcial, que orienta a sua conjunção, ou o sujeito, que está no singular. Um minutinho para você, responda para mim no chat, A, B, C ou D. A, B, C ou D?
Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Sujeito que está no singular. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. A questão aborda a concordância verbal, regra de gramática fundamental que determina que o verbo concorda com o sujeito em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, perdão. No trecho analisado, o bom repórter deve ser imparcial, diz a lição número 1 do jornalismo. Observe que o verbo diz está no singular, terceira pessoa do singular. Olha só, a alternativa D está correta. O verbo diz concorda com o seu sujeito, que está no singular. O sujeito dessa oração é a lição número 1 do jornalismo. Quem é que diz? A lição número 1 do jornalismo. Como lição está no singular, o verbo também deve ficar no singular. Exemplo, o professor explica a regra. Quem explica? O professor. Assim como no exemplo, o verbo concorda com o sujeito no singular. Ok? Gabarito da nossa questão, letra D. Como sempre, correção das alternativas incorretas. Estratégia de resolução, cara aluno, estratégia de resolução. Sempre que tiver dúvida sobre o verbo, encontre o sujeito da oração. Ele pode estar antes ou depois do verbo, mas é com ele que o verbo precisa concordar, segundo a norma padrão. Dica prática. Atenção para não confundir termos próximos com verdadeiro. Sujeito do verbo em frases mais complexas. Volte ao texto, localize o núcleo do sujeito e faça a concordância verbal corretamente. Próxima questão, 2. Questão recente da Banco UFG Verbena para o temporário da cidade ocidental. O bom repórter deve ser imparcial, diz a lição número 1 do jornalismo. Mas o bom leitor também tem sua regra de ouro. Ele deve sempre manter a cabeça aberta. O bom leitor sabe se distanciar das paixões. Está sempre disposto a ouvir uma ideia nova, ainda que ela coloque abaixo suas ideias antigas. Posto assim, ler bem parece um desafio fácil. Não é, como também não é simples ser imparcial. No trecho, o bom leitor sabe se distanciar das paixões, está sempre disposto a ouvir uma ideia nova, ainda que ela coloque abaixo suas ideias antigas. As formas verbais sabe e está estão empregadas no presente do indicativo para indicar quais ações situam-se, no modelo da fala e são habituais, dependem de uma condição para ocorrem em momento anterior à fala ou vão ocorrer no futuro. Então, olha só. As formas verbais sabe e está são empregadas no presente do indicativo para indicar quais ações. A, B, C ou D, responda para mim no chat. A, B, C ou D, responda para mim no chat. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra A, tá? Situam-se no momento da fala e são habituais. Ok? Vem comigo entender melhor essa questão. Olha só. O tema central da questão é o emprego dos tempos verbais, especificamente presente do indicativo, e sua relação com o sentido das ações expressas no texto. No trecho analisado, os verbos sabe e está aparecem no presente do indicativo para indicar ações características e habituais do sujeito bom leitor, ou seja, trata-se de qualidades que este leitor possui de forma constante, não limitada apenas a um instante da fala ao narrar. Segundo o Bechara, que é a melhor gramática que tem, super indico, o presente do indicativo é utilizado para enunciar. O presente do indicativo é utilizado para quê? Olha só, para enunciar. Fato que ocorre no momento da fala, ação que se repete habitualmente ou revela uma característica permanente. Exemplo. A Terra gira ao redor do Sol, algo sempre verdadeiro. Ela trabalha de manhã, ação habitual. No texto citado, o bom leitor sabe se distanciar das paixões e está sempre disposto a ouvir uma ideia nova, mostra duas qualidades típicas e recorrentes desse bom leitor, por isso a opção correta é a letra A, citou-se no momento da fala e são habituais. Como sempre, você já sabe, correção das alternativas incorretas, está no seu material lá no WhatsApp, gabarito letra A. Dica, atenção nas provas. Leia com atenção, leia com calma o contexto do verbo. Nem sempre o texto verbal acompanha o tempo literal da frase. Observe expressões de frequência, como sempre, ou hábitos, costuma, habitualmente, que indicam ações repetidas ou características. Gabarito nossa questão, letra A. 3. Vamos direto para a questão.
A indicação do verbo futuro, do futuro do pretérito composto do modo indicativo nas formas verbais teria incendiado e teria procurado. O último parágrafo revela que, para o enunciador, existe uma condição para essas ações terem ocorrido, a certeza que essas ações de fato ocorreram, uma hipótese de que essas ações ocorreram ou a vontade que essas ações tenham ocorrido. Vamos ver? Texto 1 para responder essa questão. Um conhecido navio escravista norte-americano Camargo foi um dos últimos a trazer ilegalmente africanos escravizados para o Brasil. Após 170 anos de seu naufrágio, o Camargo está sendo buscado a partir de um projeto de pesquisa que envolve arqueólogos, historiadores e quilombolas. Em dezembro de 1852, a correspondência do Ministério das Negociações da Justiça do então Império do Brasil revela que o Brigue Camargo havia fundado em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Desde 1970, o tráfico havia sido, mais uma vez, proibido no Brasil, mas no litoral sul fluminense, os senhores do negócio e de escravizados continuaram tentando burlar a lei. Segundo autoridades do governo imperial, Camargo era comandado pelo norte-americano Nathaniel Gordon e conseguiu trazer aproximadamente 500 africanos escravizados vindos de Quilimané e Moçambique. Os africanos escravizados teriam desembarcado próximo à foz do rio Braçuí, na fazenda Santa Rita, em frente a águas de Angra dos Reis, suficientemente distantes do Rio de Janeiro para as atividades ilegais, estrategicamente próximas às plantações de café do Vale do Parnaíba, Paulista e Fluminense. Para fugir das autoridades brasileiras, Gordon teria incendiado o navio escravista e a tripulação quase totalmente estrangeira, 2 norte-americanos, um espanhol e outro inglês, teria procurado fugir, chegando ao porto de Santos ou de Paranaguá. A indicação do tempo do futuro do pretérito composto no modo indicativo nas frases verbais teria incendiado, aqui, ó, teria incendiado, e teria procurado, no último parágrafo, quase totalmente, e teria procurado fugir, chegando ao ponto de Santos e Paranaguá. Revela que o enunciador existe. Revela que, para o enunciador, existe uma condição para que essas ações tenham ocorrido, a certeza que essas ações de fato ocorreram, uma hipótese que essas ações ocorreram ou a vontade que essas ações tenham ocorrido. A, B, C ou D? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Flávia Pires está aqui, que bom, Flávia. A, B, C ou... Responda para mim no chat. Já vou logo eliminar a letra A. E a letra B. E aí, C ou D? Oi, dona Flávia. Dona Flávia só está com o microfone ligado, mas deixa eu desligar ele aqui. Pronto, gente. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra C, tá? A letra C. Uma hipótese de que essas ações ocorreram. Vamos entender o porquê? Olha só. A questão avalia a capacidade de reconhecer o valor semântico do tempo verbal, futuro do pretérito composto do indicativo, tema essencial no estudo de verbos em concursos públicos de alto nível, como de analista de controle interno. Aqui observa-se o emprego de teria incendiado e teria procurado. Conforme as gramáticas de referência de Evanildo Bechara, o futuro do pretérito composto é formado por ter ou haver no futuro do pretérito, mais particípio do verbo principal. Exemplo, teria feito, teria chegado. De acordo com a norma padrão, seu uso recai sobre a hipótese ou dúvida acerca da ocorrência do fato no passado. Não se trata de certeza, condição realizada, nem desejo, aponta para incerteza, suposição ou informação não confirmada, frequentemente em linguagem jornalística ou histórica. Então, olha só, gabarito letra C, uma hipótese de que essas ações ocorreram. No contexto apresentado, o narrador relata fatos para os quais não há confirmação absoluta, razão pela qual utiliza esse tempo verbal. Gordon teria incendiado, ou seja, supõe-se, mas não se afirma com certeza. É uma estratégia linguística para apresentar conjecturas ou suposições sobre o passado, ok? Como sempre, correção das alternativas incorretas. Estratégia essencial para concursos. Quando encontrar em textos expressões como teria acontecido, teria ocorrido, desconfie de afirmações categóricas. São marcações de hipótese, não de certeza. Então, gabarito da nossa questão, letra C. Próxima questão.
A ausência de saneamento básico no Brasil, para quase metade da população, é uma vergonha. Estamos em 2025 e piores que muitas nações do início do século XX. Isso não é uma questão de partidária, é uma questão de Estado. João Ares, São José do Rio Preto, São Paulo. Descreve-se o tempo verbal quanto à forma no infinitivo, a pessoa, ao tempo e ao modo, da seguinte maneira. Verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Verbo ir, conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Verbo ir, conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, perdão. Verbo ser, conjugado na terceira pessoa singular do presente do indicativo. E aí? A, B, C ou D. Olha só. A ausência de saneamento básico no Brasil, para quase metade da população, é uma vergonha. É uma vergonha. Esse verbo aqui, ele é conjugado da seguinte maneira: verbo ser, verbo ir ou verbo ser. A, B, C ou D. Um minutinho para vocês. Primeiro define se ele é ser ou ir. Depois você vai para as alternativas. E aí? A, B, C ou D? Realmente, o gabarito dessa questão é a letra D, tá? Verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Morfologia verbal, identificação do verbo com o infinitivo, pessoa, tempo e modo. Estratégia para resolver. Localize o item verbal no enunciado. Identifique o tempo no infinitivo a que ele pertence e, em seguida, determine a pessoa. Quem pratica? O tempo. Quando ocorre? E o modo. Como se apresenta? Fato e hipótese. Pegadinha clássica. No pretérito perfeito, as formas do verbo ser e do verbo ir coincidem. Exemplo, ele foi. Por isso, foi pode ser ou ir. Já só pode ser do verbo ser. Alternativa correta, letra D, verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Por quê? É uma vergonha, o verbo funciona como verbo de ligação, cópula, unindo o sujeito, a ausência de saneamento básico, ao predicado, uma vergonha. A forma verbal corresponde ao infinitivo ser. Pessoa e número, terceira pessoa do singular, ele, ela. Tempo, presente, indica estado atual, em 2025, conforme o comentário. Modo indicativo, modo da realidade, acessão. Conferência rápida pela flexão. Presente do indicativo do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Ele, ela é. Nós somos, vós sois, elas e elas são. Como sempre, você já sabe, correção das alternativas incorretas. Regra normativa aplicada. E dica prática. Gabarito letra D, vamos ver a regra normativa aplicada. A flexão verbal do modo indicativo do presente do indicativo do presente do verbo ser, prevê a forma para a terceira pessoa do singular. A gramática normativa de Evanildo Bechara, morfologia verbal, flexão do tempo, número e pessoa. Beleza, vamos avançar aqui, a dica prática. Para reconhecer rapidamente, substitua por estar, outro verbo de ligação. Se a frase continua com o sentido de estado, qualificação, é uma vergonha, está uma vergonha. Você está diante do verbo ser de ligação no contexto e no presente do indicativo. Ele, ela é. Então, é só trocar o pelo está quando for um verbo de ligação, ok? Vamos para a nossa última questão de hoje, depois eu vou passar o conteúdo que vamos ver na aula de amanhã e finalizo com vocês. Carlos Drummond de Andrade. Furtei uma flor daquele jardim, o porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e a flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, eu assumi a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida, não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Vamos ver se até aqui é suficiente. No período, sendo autor do furto, eu assumir a obrigação de conservá-la, a forma verbal assumir está flexionada. Essa aqui é bem fácil, nem vou voltar ao texto. Ele quer saber aqui, ó, essa desinência ra. Ela está no presente do indicativo, no pretérito perfeito do indicativo, no futuro do pretérito do indicativo ou no pretérito mais que perfeito do indicativo. A, B, C ou D. Um minutinho para você, responda para mim no chat.
Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra D, a desinência ra, sempre determina o pretérito mais que perfeito do indicativo. É isso, galera. Finalizamos as nossas questões por hoje. Deixa eu só passar aqui para vocês qual será o conteúdo da nossa aula de amanhã. Vocês gostaram da aula de hoje? Vamos abrir a câmera rapidinho, por enquanto que eu passo o conteúdo da aula de amanhã, para a gente fazer a nossa fotinha. Vamos abrir a câmera rapidinho, para a gente fazer a nossa fotinha. Aí eu passo o conteúdo da aula de amanhã e libero vocês. Que tal? Cadê? Deixa eu ver quem está aqui. Cadê o Guilherme Monteiro, o Yuri? Flávia Pires já está aí, Ingrid Lopes. Cadê o Yuri? Cadê a Keila, que eu já não vejo um tempão? Keila, aparece aí. A Darlene. Eu quero ver também a... Cadê? Vocês gostaram da aula de hoje? Cadê o Guilherme Monteiro? Cadê a Ingrid, a Helena, a Fernanda, a Edinalva, a Cleide? Vamos vocês mesmos que estão aqui. Cadê o sorrisão de vocês? X. Tá ótimo, gente. Deixa eu passar aqui, então, o conteúdo que nós iremos ver na aula de amanhã. Passar aqui o conteúdo que nós iremos ver na aula de amanhã para vocês. Lembrando que amanhã, bem cedinho, tá? Às 9 horas da manhã. Só não faço mais cedo, porque o pessoal tá preguiçoso, que esse tempo tá meio chuvoso, e o pessoal não acorda. Senão eu faria mais cedo. Olha só, na aula de amanhã nós iremos ver educação básica com a psicologia e educação, teoria comportamental, psicanalítica, genética de Piaget e sociocultural de Vygotsky, implicações para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor, estratégias pedagógicas diferenciadas para aprendizagem significativa. Vamos ver português com o emprego das conjunções, continuar com as conjunções. Vamos ver realidade do Goiás, arte, cultura e patrimônio da região centro-oeste brasileira, formação histórica territorial de Goiás, e português com as palavras que, se e como. Lembrando que conteúdo de raciocínio lógico nós veremos com o professor Weldon. Agora, olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui topíssima para você. Vou marcar aqui o finalizado. Vocês sabem que o finalizado, quando eu marco o finalizado aqui no guia, ele desperta a revisão 7 dias, né? E ele desperta também o nosso... Ele desperta também o nosso gráfico de desempenho. Deixa eu marcar aqui agora o dia 3 e 4 que a gente viu hoje, ou seja, no final da aula de amanhã, em apenas uma semana, em apenas 3 aulas, nós iremos ter fechado. A gente já viu esse primeiro conteúdo aqui de raciocínio lógico, né? Sim. Nós iremos ter fechado, ó, o correspondente a 32% do edital em apenas 3 encontros. Então, sim, é possível que você seja aprovada no concurso de professor temporário. Eu te aguardo amanhã, às 9 horas, pontualmente, para irmos buscar hoje, amanhã e sempre o seu melhor resultado. Ó, um beijo no seu coração, um abraço. Boa noite, professor. E até amanhã. Ok? Tchau, tchau! Tchau.